No meu celular teu nome ainda acende, como se o tempo não tivesse passado aqui. Eu mudo de assunto quando alguém pergunta, mas toda noite volto a falar de ti. Tem um áudio teu pedido na memória, com aquele oi que eu não consigo apagar. Eu sei, a vida foi levando quase tudo, menos a coragem de te deixar. E quando a saudade aperta no peito, meu dedo procura você sem querer, como se um toque pudesse trazer o que o destino levou de mim. Ainda tenho teu número, mas já não tenho tua voz. Teu nome dorme na tela e a saudade fala por nós. Já tentei te esquecer no escuro, já tentei não olhar pra trás, mas como eu apago um contato, se o coração não apaga jamais? Tem conversas presas no rascunho, tem voto escrito e nunca enviado. Tem tanta coisa que eu não te disse, um adeus que ficou engasgado. Às vezes eu quase te ligo chorando, só pra ouvir o vazio chamar. Entender que o pior da distância é saber que você não vai voltar. Mas quando a madrugada me vence, eu abro a saudade outra vez. Te procuro entre fotos antigas e me perco no que não desfez. Ainda tenho teu número, mas já não tenho tua voz. Teu nome dorme na tela e a saudade fala por nós. Já tentei te esquecer no escuro, já tentei não olhar pra trás, mas como eu apago um contato, se o coração não apaga jamais? Se eu apagar teu nome da lista, talvez eu finja que te esqueci, mas que desligue essa esperança que ainda acende dentro de mim. Se um dia você ouvir meu silêncio, mesmo tão longe onde estiver, saiba que o amor não sai da memória quando alguém sai sem querer. Ainda tenho teu número, como quem guarda uma oração. Te perdi do lado de fora, mas não do meu coração. E se esse for o último jeito de continuar perto de ti, deixa teu nome na minha tela, Porque do peito eu nunca te apaguei. No meu celular teu nome ainda acende, e no meu peito também.
Hoje eu vou falar um pouco da minha vida com o Gabriel. Um fato curioso e que tem coincidido muito com o que foi falado para mim. Na minha adolescência, houve uma parte da minha adolescência que vinha acontecendo algumas coisas antes de eu sofrer meu acidente. Uma delas foi parece que, pelo que eu vi, foi um amigo espiritual vinha tentar falar comigo e eu ficava muito assustado e não conseguia deixar ele falar. Até que num breve instante lá ele conseguiu me conter. E por mais que eu não quisesse ver ele, por mais que eu tentasse esconder, fechar os olhos, virar para um lado, eu conseguia ver. Eu via ele do ombro para cima. Então ele só perguntou rapidamente assim: Silas, você tem conversado sobre o espiritismo com seu pai? Eu falei: tem. Foi a hora que ele me deixou. Lembro que no outro dia eu comentei isso com o pai. O pai falou para mim: vai lá pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Nas páginas finais do Evangelho tem vários tipos de prece. Procura uma prece nesse sentido e tenta fazer essas preces durante a noite para ver o que esse amigo espiritual está querendo te dizer. Tudo bem. Passado uma semana, 15 dias, não sei, eu não lembro bem. Eu havia chegado da rua, todo jaqueta, luva, só tirei o capacete. Estava com a intenção de sair com os amigos depois de 11h30 da noite. Enquanto eles não chegavam, eu deitei na cama, de maneira que minhas pernas ficaram para baixo. E joguei o corpo para trás e dormi. Passado não sei lá quanto tempo, eu percebi um jovem bem na minha frente, apontando o dedo e falando: você vai me pagar. Como eu não conhecia o jovem, um jovem muito bonito, por sinal, eu fui levantando, perguntando o que é que eu devia para ele, e ele foi afastando e sumiu. E eu acordei sentado na cama. Aí realmente nesse dia eu fiquei muito amedrontado, receoso, e no outro dia novamente eu falei com o pai. Contei o caso para o pai. O pai falou para mim procurar o Evangelho novamente, nas páginas que falam sobre assunto dessa natureza. E tudo bem. Uma semana depois eu sofri meu acidente. Lembro que eu não desacordei. A primeira pessoa que eu lembro ter chamado foi meu avô Dorico. Tanto que a veracidade dele estar na minha companhia foi há uns meses depois, quando o nosso amigo já falecido, Geraldo Cruz, ia lá no hospital me visitar e me aplicar uns passes. Eu nem lembrava disso quando ele falou com a mãe. Falou: Virgínia, quem é o Dorico? E a mãe disse para ele assim: meu filho. Eu falei: não, é um senhor muito mais de idade. Eu tive um sogro. Meu sogro chamava o Dorico. Por quê? Não, porque todas as vezes que eu chego aqui, eu vejo, encontro com ele aqui, onde eu resolvi perguntar a ele quem que ele era, e ele falou que era o avô do Silas e ele estava aqui porque a espiritualidade permitiu que ele ficasse com Silas, porque no dia do acidente Silas chamou por ele. E aí foi que eu lembrei que realmente no dia do acidente eu chamei para o avô Dorico. Mas antes do acidente, gente, eu já vinha sofrendo um susto. Quando eu estava deitado, parece que alguém me empurrava pelas costas. Faltava eu cair da cama. Eu acho que eu já cheguei a cair da cama e quase quebrei o braço.
causa desse susto, não sei, não posso afirmar que foi isso, mas eu lembro que eu sofria susto com frequência. Achava que eram os colegas meus que a gente tinha mania de acordar um ou outro no tapa para ir jogar bola e saía correndo atrás para ver se era, e quando eu olhava não era. Quando eu estava lá acidentado, uma bela noite, me veio esse susto. E aí já era uma coisa mais delicada, porque eu estava com a perna pendurada. E aí eu balancei a cama toda, pai acordou, falando, Silas, o que foi? E eu não quis falar para pai que eu havia tomado esse susto não. Falei que eu tinha, se eu não me engano, eu falei com ele que eu estava lembrando do acidente, aí eu assustei. Voltou a dormir, só que eu não. Nessa hora eu resolvi conversar com essa entidade. E eu disse para ela, eu nunca esqueci disso, eu disse para ela assim, eu disse, olha, eu não sei o que eu te fiz no passado, nesse corpo físico eu não sequer tenho lembrança de outras vidas, mas com certeza, nessa vida, eu jamais teria coragem de fazer o que eu devo ter feito com você no passado. E se Deus permitir, que se um dia eu casar, que Ele me conceda você como filho, para eu te provar que eu não sou mais essa pessoa que você pensa que sou. Pelo incrível que pareça, depois dessa conversa, nunca mais eu fui assustado. Nunca mais me assustaram. Passou-se os anos, eu casei, aí nasceu a Bruninha, depois nasceu o Arthurzinho, e a Dilce não queria mais filho. E ela não queria mais filho, não era porque ela não queria, estava cansada de cuidar de mim, não era isso. É porque eu, na época, no início do casamento, eu era muito relaxado, eu não ajudava, sabe? Eu admito que como pai, no início eu fui um fracassado. Eu não fui um pai como eu deveria ter sido na infância dos meus filhos. Mas eu queria ter um filho. Na minha cabeça eu queria ter mais um filho. E quando o Dilce engravidou, ela chorou muito. Chorou muito, porque não de remorso por estar grávida, mas pelas dificuldades que realmente, né? Eu não ajudava ela a cuidar dos meninos quando eu deveria ajudar. E a gravidez dela com o Gabriel foi a única gravidez que ela teve problema, com depressão, com pânico. E tudo bem. O Bebel nasceu. E, se eu não me engano, nos 2, 3 anos de nascido, o Gabriel não tinha simpatia comigo. Ele não gostava de mim. A gente tinha aí algumas coisas que a gente via nele, quando ele ficava chamando a Dilce, eu falava, o que você quer com sua mãe? Estou falando com a mamãe. Achava graça disso às vezes. Mas, tudo bem. Um dia, nessa casa que eu moro hoje, mãe morava aqui. E mãe me chamou para conversar. E mãe tinha uma mediunidade muito aflorada. E ela recebia constantemente a irmã Cecília, Bastião, irmão Alberto, para conversar com o pai. E, se eu não me engano, foi o irmão Bastião que pegou mãe e falou, chamava ela de Sinhazinha. Sinhazinha, eu vou te levar numa época, antigamente, muitos anos atrás, talvez séculos atrás, né? E você vai ver um ocorrido e presta atenção e depois eu te conto os detalhes. E mãe relata que foi levado num lugar onde tinha um carro preto antigo, estacionado, e logo em seguida chegou uma caminhonete com carroceria de madeira, um senhor e um jovem. Esse senhor entrou, aqui, dentro de poucos instantes ele saiu correndo, entrou dentro da caminhonete e saiu. Rápido. Logo em seguida saiu um rapaz, pegou esse carro
E observando que não dava tempo de ir pelo caminho atrás dessa caminhonete, resolveu cortar um atalho em uma serra. E subiu essa serra. E lá de cima da serra ele avistou essa caminhonete. Então começou a descer rápido para ver se conseguia cercar essa caminhonete, entrar na frente dela. E como ele, num determinado ponto, viu que não ia dar tempo de jogar o carro na frente da caminhonete, ele deixou o carro e bateu no meio da caminhonete. E na hora que deu essa pancada, se eu não me engano, a mãe deu um grito assustado, e um jovem ficou pendurado na porta, morreu. E a mãe foi e perguntou: não, que tragédia é essa? Que loucura. Eu falei assim: pois é, senhorzinha, esse jovem que morreu, desencarnou aí, pendurado na porta, é o Gabriel. E o rapaz que jogou o carro em cima é o Ciro, ele me chamava de Ciro. Foi só o que minha mãe me relatou. Sei que com o passar do tempo eu e o Gabriel pegamos uma afinidade muito grande. Era raro o dia que o Gabriel não falava para mim que me amava. E por longo tempo eu senti uma tristeza muito grande quando eu via Gabriel, porque certamente lá no meu subconsciente eu sentia que Gabriel não ia ficar conosco por muito tempo, mas eu não tinha essa lembrança. Por 30 dias, direto, o pai me visitou durante o sono. Eu acreditava ser por problemas com a nossa irmã caçula. Mas não era. Certamente ele estava tentando me ajudar ou me aconselhando a se preparar, porque já estava, pelo que estava se aproximando, né, a partida do Gabriel. E o Gabriel veio a falecer um belo dia onde eu busquei ele na academia. Ele deu uma volta na lagoa e eu vi ele vindo, andando na lagoa, mas ele andava de modo diferente. Eu vi como se ele estivesse despedindo ali da cidade. Então eu disse para ele: Gabriel, pega o carro. Antes a gente viu a lua e 2 estrelas junto à lua, estava muito bonito. Eu contei para ele, falei: lá, Gabriel, que lua bonita com aquelas estrelas. Ele olhou lá na sua cabeça e entrou ali no carro. Deus falou: quer ir na frente com ele? Eu falei: não, é você. Deus se foi. Ele ligou o carro e a gente não veio conversando nada. Veio tranquilo, subimos a rua. Quando chegou na garagem, ele acionou o controle do portão e puxou o freio de mão. E a cabeça caiu de lado. Dilson deu um grito, eu saí correndo, abri a porta dele, ele ficou puxando o ar. A minha sobrinha, aquele ali já era automático do pulmão, né? Deitei o carro, comecei a massagear, chamamos o SAMU levou 3 minutos, já estava aqui perto, chegou 2 SAMU, ficou por volta de 40 a 50 minutos tentando trazer o nosso filho, que eu já vi que ele não voltava mais. E naquele instante, eu olhei e falei: não, esse caso que mãe me contou não bate.
Porque se fui eu que tirei a vida do meu filho, por que ele está indo primeiro que eu? E como se tivesse alguém do meu lado, na mesma hora eu ouvi falar comigo assim, não, agora você vai ter que sentir o que o pai desse menino sentiu ao perder o filho do lado dele. Eu ouvi perfeitamente essas palavras. Então, se perder um filho já é dolorido, eu sinto dois tipos de sofrimento. Eu sinto o sofrimento da perda do meu filho e talvez esse sofrimento kármico. Não posso afirmar, mas é uma dor muito forte. Eu acredito na reencarnação, na vida após a morte, mas tem hora que me bate um sofrimento como se eu fosse entrar em desespero total. Eu perco o chão, eu não sei explicar o tamanho dessa dor. E depois vejo um vídeo dele fazendo menino rindo na frente do computador. E tiro a conclusão. Aquele dedo que apontou, falando que eu ia pagar, hoje parece dizer assim. Resgatando. Conseguimos. É isso. A vida continua. Hoje eu aprendi tanta coisa com a partida do meu filho que mágoas não se encontram dentro do meu peito, raiva. Nada hoje, para mim, me abala. As coisas materiais eu vejo como passageiras, e são passageiras, porque a prova está aí, nem o corpo vai junto, só a caixa preta chamada consciência. E o meu desejo hoje, as pessoas assustam quando eu falo, mas o meu sonho é ir embora. Eu não sinto vontade mais de estar aqui. Mas eu sei que eu tenho compromissos aqui, tenho dívidas ainda certamente para resgatar. A lei de Deus, ela é imutável, ela não muda, né? A gente pode questionar assim, então o Gabriel perdeu a vida, ele estava dentro do carro. E ele saiu e ele partiu dentro do carro. Só que agora eu estava do lado dele. E você? Todos nós vamos morrer de alguma coisa. Certo é, isso é fato. Esse é o chamado kármico, né? Isso nós vamos passar mesmo. Cada um vai passar de um jeito. Como o Gabriel partiu ali, se eu tiver que partir, desencarnar no meio de ferragens, se alguém vai dar um carro em cima de mim, pouco importa. Agora o que pouco importa, que seja cumprido. Eu tive meu acidente, talvez isso foi uma das partes kármicas, mas ainda não poderia ser desencarnar ali. Mas como também posso ter ainda sofrer esse acidente, né? Ou não. Talvez esse acidente já foi uma parte da prova, não sei. Mas não interessa. Interessa que nós vamos partir de qualquer jeito. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer e cumprir com as minhas obrigações, mas não me apegando a nada, não me iludindo a nada, nem a ansiedade me toca mais. As pessoas que nos rodeiam, independente do que elas fazem ou deixarem de fazer, nós estamos no mundo que nós precisamos estar, com pessoas de toda a natureza. E isso é totalmente compreensível. Eu quero, daqui para frente, cumprir o meu papel, tentar fazer o melhor de mim, porque
para que eu possa estar amanhã, ao partir daqui, do lado desse filho, ou ele vir me receber, porque certamente ele pode estar num patamar melhor do que eu, e eu não consegui estar com ele, mas ele pode vir até mim. Eu vou ter que me preparar bastante. Então eu vou me preparar bastante, enquanto eu estiver aqui, procurar fazer o meu melhor, porque o meu sonho hoje, o meu desejo profundo é ir embora daqui. Aqui nós estamos só de passagem e a gente às vezes, a maioria de nós não nos preparamos para isso, nem queremos, né? Somos tão apegados às coisas terrenas, amamos tanto os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos parentes, e não queremos jamais sair daqui. Mas a prova para mim foi suficiente para mostrar que quando meu filho fechou o olho, foi como se apagasse, desligasse um interruptor. Só que esse interruptor não tinha como armar de volta. E ali se deixa tudo para trás. Então isso mostra. O que você fez até agora está feito. Não me preocupo com o futuro, porque o futuro não existe. O futuro virá. Façamos plano? Podemos. Mas podemos não estar nos planos que fizemos para o futuro. Então, eu quero e vou viver somente o presente. Para mim é o que importa. O agora é o que importa. E é isso. Que Deus ilumine todos nós, que possamos vencer nada mais, nada menos do que nós mesmos no nosso dia a dia. No meu celular teu nome